Eu tinha rezado e feito uma direção para essa manhã de formação, e eu vou deixá-la para o próximo mês, e vou procurar dar algumas orientações e algumas armas para aquilo que a gente hoje, na nossa formação da manhã, a gente aprofundou. Como eu acho que as coisas que foram apontadas na formação da Áurea são muito densas e a gente vai ter que fazer muitas ações durante o mês, não é, com relação a procurar enxergar, interpretar esses grupos malignos que atuam nas nossas vidas, as portas que estão abertas, depois essa revelação final e a nossa oração de libertação, de como a gente acaba enjaulado, e aí a gente nem consegue fazer as ações para libertar o restante do nosso dia a dia, porque está preso. Então a gente vai ter muita coisa para a nossa oração pessoal. E a formação é para isso, é para ajudar a gente a caminhar na nossa intimidade. Então, eu sempre costumo dizer, e é uma verdade, a gente cresce em comunidade, a gente cresce quando a gente está rezando juntos, a oração nos anima, a gente cria uma rede de oração que é muito mais poderosa do que qualquer uma dessas redes aí online que possa existir no mundo. Então, vocês imaginem o poder que há quando a nossa oração atinge o coração de Deus. Se no mundo físico, hoje, acontece qualquer coisa, lá na Palestina, lá na Ucrânia, e a gente acaba tendo uma imagem daquilo, que alguém de repente conseguiu pegar no celular, imagine o poder de Deus quando uma oração chega no coração de Deus, a rede que isso se forma. A diferença é que a outra gera fofoca, todo mundo vê. A nossa gera fé. Você não vê, mas ela acontece. Não é? Aliás, é o grande perigo, e é um perigo que eu repito sempre, eu não gosto muito, já falei aqui, desses grupos que a gente escreve assim, olha, eu preciso de oração porque alguém está doente, aí o outro fala amém, aí o outro fala Ave Maria, aí o outro fala não sei o quê, e vamos digitando. Não tem nada de mal digitar, mas se você não foi para a oração, não entrou diante de Deus e não fez um pedido de oração, ficar digitando, você criou relacionamento, você não criou nenhuma graça especial. E às vezes as pessoas se incomodam mais se receberam uma resposta, enquanto que o outro que não respondeu, mas rezou bastante por ele, ele nem percebe. Isso é muito sério, tanto é sério, que existe na nossa igreja congregações que são completamente separadas do mundo e só vivem para esta dimensão. Não é? Quando Santa Teresa de Jesus fez a reforma do Carmelo, que tinha mais de 100 religiosas, e ela foi a superiora, chegou a ser superiora no Carmelo, e criou o Carmelo Descalço, que só podia ter 12, hoje pode ter 20, mas só podia ter 12 irmãs, foi um escândalo, né? Porque ela falava que eram aquelas 12, e aquelas 12 ficavam ali só para oração. Tem um Carmelo aqui em Camorão, não sei se vocês sabem, ali na estrada, quando você vai para Mamborê, do lado direito tem um Carmelo. Certamente, se você for lá, você não vai ver as irmãs, você pode até participar da missa lá, num lugar separado, porque elas estão lá só para rezar. A igreja celebra a Eucaristia 24 horas. 24 horas tem uma missa sendo celebrada, porque ela acredita nesta força da oração. Em algum lugar, a cada minuto, tem uma consagração acontecendo, tem Jesus sendo oferecido ao Pai. Em algum lugar do mundo, em qualquer momento. Não é? Se você for, por exemplo, tem o convento em Campo do Tenente, 40 quilômetros ali de Curitiba, os trapistas, né? Eles têm um voto de não conversar. Imagina, nunca conversar na vida, porque eles só vivem para a oração. Então a oração ela é poderosa, mas ela é poderosa quando ela é feita. Quando ela é feita. Então rezar é estar em comunhão com Deus, e a gente é convidado a isso, e isso é mais importante, eu digo, e posso estar muito equivocado, Deus me livre,
Se os grupos e as pessoas rezassem mais, estivessem mais em comunhão com Deus, nós já estaríamos vendo mais a vitória de Deus no mundo e em todas as coisas. E a gente tem 3 espaços. O espaço macro, que é aquele que você reza em massa, mas Deus ouve cada um. Então acontece nos grupos grandes, acontece quando você está rezando, até com a televisão, há uma dimensão de oração. Quando você tem esse tipo de grupo, onde você tem aqui 30, 40, 50 pessoas, onde você consegue ver as pessoas, e quando você reza, essa oração fica muito entrelaçada, você conversa, você toma um café ou qualquer coisa assim. E a nossa oração individual, cada uma delas tem o seu lugar e todas elas têm a sua necessidade. Aquela pessoa que diz assim, olha, eu rezo só com Deus e está bom, ela pode até se tornar madura na fé, mas ela nunca vai crescer na fé. Porque o que dá crescimento é quando você tem esta experiência com os outros e com a palavra de Deus. E quando você está sozinho, a tua experiência fica fechada. Agora, se você não tem oração pessoal, você nunca amadurece. Você pode até crescer, mas do jeito que você cresce, você cai também, porque você não amadureceu as coisas. Então, quando a gente faz uma formação dessa, que fica uma mensagem de uma ação espiritual para ser feita, se você não fizer nada nela, você cresceu, porque você estava aqui, você ouviu, você entendeu, você teve um momento de oração aqui junto com todo mundo, então você teve crescimento. Mas se você não faz nenhuma ação depois, durante o mês, nessa direção, você não amadureceu. Consegue entender a diferença disso? Então fale para o seu irmão, é para crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer. Então, as 2 ações são importantes. E eu aí escolhi falar um pouco da oração exatamente por isso. Porque a gente deve rezar mais e melhor. Rezar mais e melhor. Então, a Áurea, muitas vezes, ela aqui aproveita, porque ela acha que todos nós rezamos muito. Mas a gente não reza tanto que nem você, Áurea. Ou você ou outras pessoas. Mas é porque a preocupação de que não é só quantidade, é preciso qualidade. E como é que tem qualidade? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Eu rezo pela saúde de todos os enfermos. Glória a Deus. Minha oração vai ser colocada lá no depósito, não é? Vou chamar assim, no depósito das orações, aquelas no altar que elevam a Deus, para Deus poder agir pelo mundo, usando a minha oração e a de milhares de pessoas que rezam pela saúde no mundo. Talvez essa oração leve, quem sabe, aos governos a abrirem o cofre e fazerem mais rede de esgoto, e com isso vai dar mais saúde macro, não é verdade? Agora, o fato de eu rezar pela saúde, pela saúde dos enfermos, não significa que eu consegui fazer uma oração por você que está de repente enfermo. Então a oração, ela tem que ser, o que eu quero com a minha oração? Eu quero um mundo mais saudável? Eu quero, então eu rezo também. Mas eu quero saúde para minha mãe? Então eu vou rezar, Senhor, dá saúde para minha mãe, toma conta dos músculos, toma conta disso. É uma oração que eu sei que eu estou fazendo. E aí eu consigo também dizer, não é? Quando eu rezo por um enfermo no hospital, que está lá com uma doença que às vezes não tem um diagnóstico, e Deus vem em socorro, aponta o diagnóstico, e aquela pessoa é curada, ou é curada pela minha oração, ou é curada porque Deus deu a inspiração. E aí conseguiu um diagnóstico, eu posso testemunhar ela, não é? Agora, como é que eu testemunho a oração que eu fiz e não sei para onde ela foi? Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Então a nossa oração, ela tem esse campo. Eu, muitas vezes, já tive a oportunidade de ir no médico e falar para o médico, olha, eu estava rezando e eu tive esse sentimento, não sei se isso tem alguma coisa a ver. Aí o médico fala, vamos fazer um exame, não sei qual, que eu não tinha feito ainda. E eu posso garantir para vocês, com o meu testemunho pessoal, que um dos momentos mais difíceis da minha saúde, há uns 20 anos atrás,
que eu já tinha tomado um monte de medicação que o médico dava e exames. No dia que eu falei isso, ele fez um exame com um fio de cabelo, mandou, não tinha nem aqui no Brasil, e aí deu o diagnóstico daquilo que eu tinha falado para ele. Na verdade, Deus tinha me revelado, mas como é que eu ia... Uma coisa tão... que eu não sabia nem o que fazer com ela, contei para o médico, e ele foi sensível de não ter falado, ó, mais um louco, né? Poderia também, mas não, era um médico que me conhecia e ele levou a sério, ele falou, vamos, por que não? Né? Pegou, fez o prontuário e a gente teve um diagnóstico e aí uma medicação e um tratamento que me ajudou, que me salvou. Então, a oração, ela precisa realmente ter esse caminho de discernimento e escuta que a Áurea colocou. Por isso que quando também a gente vai fazer libertação, eu preciso saber libertação do quê? Que tipos de ações diabólicas têm vindo sobre minha vida? Claro que se eu conseguir fazer um discernimento mais profundo ainda e encontrar a raiz por onde entrou aquela ação maligna, melhor ainda. Mas se eu não conseguir ver a raiz, enquanto Deus não me revela a raiz, mas Ele já me revela quais forças estão atuando, eu já posso mandar elas embora. Em nome de Jesus, porque Jesus é Deus, eles são só anjos. Então é muito importante que a gente tenha esta visão. Eu, por exemplo, fiz muita oração de libertação para criança. Como é que eu faço oração de libertação para criança? Só tem dois caminhos. Enquanto elas estão dormindo, não é porque a criança não vai ficar lá esperando você ficar fazendo oração com ela, a não ser que esteja com muito coitadinha mesmo, sofrendo muito. Então, oração para... aí eu digo para mães, até para os jovens. Você quer mandar alguns demônios embora? Porque não aproveita enquanto eles estão dormindo. Entra lá no quarto e reza. Está dormindo lá e você está lá fazendo aquela oração de discernimento. E mais do que isso ainda, você pode utilizar, no caso das crianças, de forma lúdica, né? Você consegue, com um desenho, ver e descobrir que demônio está agindo. Aí depois você manda embora. Senão, a criança vai ficar tão assustada que ela nunca mais vai entrar numa igreja na vida, né? Ou vai ficar com tanto medo de oração que vai achar que a oração é que é o problema. Então, a gente precisa ter todo esse discernimento. E é nesse sentido que eu queria, para a gente aprontar, a Áurea trouxe o livro de oração, e eu fiz questão, vocês vão observar, a maioria talvez nunca tenha feito isso. Logo no início do nosso livrinho de oração, tem uma introdução, e eu chamei de libertação e bênção, onde eu explico o que é a oração. Porque se Jesus disse que não era para multiplicar as palavras, a oração, ela vem do mandato de Jesus. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é a vontade de Deus? Orai sem cessar. Acabei de falar para vocês, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é a vontade de Deus? Orar sem cessar e dar graça em tudo. O que São Paulo dizia? Posso comer de tudo? E se estiver contaminado? Lógico que se eu sei que tem um alimento contaminado, eu não como. Mas eu sei que se eu der graças e abençoar tudo, eu já vou estar bem mais protegido. Agora, se você não faz isso naturalmente, em algum momento você vai comer alguma coisa contaminada sem saber. Quando eu preguei várias vezes na Bahia, mas em Salvador algumas vezes, e aí o pessoal falava, aí um dia eu falei assim, olha, gente, eu queria comer, e eu gosto de arriscar minhas coisas, depois que eu já preguei, nunca antes, e nunca durante, né? Porque daí o risco do diabo usar e eu não conseguir mais pregar existe também, né? Mas depois eu sempre falo, o que vocês comem aqui? Qual é a comida típica daqui? Eu quero provar. Né? Eu sou assim, mas eu não sou bom de comer, mas provo. Aí o pessoal falava, então eu vou levar você para comer um acarajé, mas nós vamos lá na fulana, que ela é a pessoa de grupo de oração, que reza, porque muitos desses acarajé aqui, elas vão lá no lugar e consagram para vender mais, consagram para fazer mais, não consagram para fazer maldade.
Mas o diabo, ele só faz maldade. Você consagrou para ele, ele faz o que ele quer fazer com aquilo. Né? Então, lógico, se você abençoar, você vai fazer essa ação de estar sempre abençoando. Mas se você puder ir, é melhor ainda, né? Aí me levou para comer lá diversos pratos, lá nos 2 dias que eu fiquei lá, e provar. Não sou fã, mas não sou fã da comida baiana, mas provei. Né? E assim em outros lugares que eu já fui, porque as comidas também elas têm muita raiz típica de histórias, principalmente no norte, tudo. Mas você pode comer abençoando, rezando. Então, a vontade de Deus é que você ore muito, é que a tua vida seja constantemente, quando você tem um tempo, você fala com Deus, você conversa com Deus, vai fazer as coisas. Senhor, não deixa, se for isso aqui, fecha a porta, se esse negócio é uma fria para mim, não deixa nem eu entrar. Né? Se a gente rezasse mais o tempo todo, a gente caía em menos fria. E as frias que a gente venha a cair, ele tem um projeto e vai usá-la para a gente conseguir ter uma evolução nisso. Então, é um hábito que tem que ser construído. Rezar é algo que você tem que fazer um esforço pessoal para poder ter essa caminhada. Então, ler a palavra de Deus todo dia, rezar com a palavra de Deus, não há nada mais forte que isso. Pois é, mas tem que ter um hábito, senão você não vai. Senão chega de noite e você vai desmaiar de sono, vai dormir na série que você está assistindo, e aí você já não vai mais conseguir ler mais nada, não é? E de manhã você vai acordar cansado demais, vai ter que sair correndo, não vai ler nada. Então, no mundo corrido, se você não criar hábitos, se você não criar uma forma que você tem que escolher, porque cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Tem gente que pode chegar no seu trabalho. Não é? Essa semana, está fazendo um mês, eu atendi um rapaz e eu perguntei, como é que está a tua vida de oração? Aí ele falou, está mais ou menos, ele falou, está boa. Aí eu falei, e o que você faz? Ele falou, é o seguinte, eu já há 5 anos, que eu a cada 1 hora, eu rezo 10 minutos. Aí eu falei, como? Ele falou, 1 hora, eu paro, estou fazendo. Ele falou, eu trabalho no computador. Ele falou, aí eu estou lá, deu 1 hora, eu já tenho o meu sinal, eu paro, rezo 10 minutos. Ninguém nem vê que eu estou rezando, porque eu fico lá, e aí vai mais 1 hora. Eu falei, se isso é pouco, eu não sei o que é muito, né? Mas eu fiquei admirado, não foi com a oração, foi com a capacidade que ele teve de conseguir ter essa organização. Eu falei, eu não ia conseguir fazer isso nunca. Né? Nunca que eu ia conseguir assim, 1 hora trabalhando, para. Depois mais 1 hora, para. Eu não conseguiria fazer isso, não é? Nem daria certo, mas eu fiquei impressionado, né? E é claro, eu procuro rezar o tempo todo de verdade, assim, em línguas e não sei o quê. Estou assistindo alguma coisa, ninguém está vendo, eu estou rezando. Mas é um hábito que você tem que construir, não é fácil não. Então fala para o irmão, você quer ser uma pessoa de oração para viver esse combate? Comece a se organizar desde já. É isso. E mais, oração não é afetação. O que os muçulmanos fazem? E isso tem, que é o seguinte, chega nos horários das orações, ele pega o tapetinho dele, ele pode estar na França, pode estar em qualquer lugar, ele abre o tapete, vai lá, se prostra voltado para Meca, faz as orações que ele tem lá decorada dele, não é? E na frente de todo mundo. Isso aí faz muitas vezes nos países os jovens acharem o máximo e tal. Mas a oração não é para ficar afetado. Ninguém precisa ficar vendo que você está rezando. Ninguém precisa perceber que você está rezando. Isso aí é para outras religiões ou por paganismo. Nós, quem precisa saber? Deus. Porque você não reza por rezar. E não reza também para mostrar para Deus que você reza e por isso Ele te deve alguma coisa, porque Ele não vai dever nada para você.
mas você reza porque você acredita que Ele estará agindo. Então, você reza porque você quer rezar, porque você sabe que ao rezar, algo estará acontecendo. Percebem isso? Então, eu queria reforçar isso e dizer que aqui nessa introdução que eu fiz, eu coloco assim, de forma muito clara, que nós temos um sacerdócio. Então, isso, eu fico muito chateado às vezes de ver que a igreja fala pouco. Nós temos 3 ministérios recebidos pelo batismo, que são os 3 ministérios de Jesus: sacerdote, profeta e rei. Significa o quê? Rei me dá autoridade, e é por isso que eu posso, em nome de Jesus, mandar embora o diabo naquilo que está sob a minha direção. Minha casa, meus bens, meu trabalho. Eu tenho autoridade, e Deus me deu um ministério real. Eu tenho um governo. Também aqui no grupo de oração, por isso que se Deus me mostrar algo, eu posso repreender em nome de Jesus, eu sei que Jesus vai fazer. Por quê? Porque esse ministério me é dado para todos nós. O ministério profético é dado a todos nós, quer dizer, é preciso escutar e proclamar a boa nova em todos os momentos que o Senhor nos mostrar que é oportuno, porque você é profeta, eu sou profeta, nós temos isso no nosso ministério. É diferente, claro, daquele que tem o ministério profético para a igreja, o ministério profético para a sociedade, que também alguns de nós vamos ter, mas é fundamental que a gente exerça. E o outro ministério é o sacerdotal. Jesus foi, ele mesmo foi a oferenda, o cordeiro, ele era o cordeiro, ele era o sacerdote, ele era o sacrifício, e ele era Deus que recebia o sacrifício. Mas nós somos sacerdotes, quer dizer, intercessores. Se você não entra na brecha, se você não exercita e não executa a tua função sacerdotal, como a graça vai acontecer? Por isso é que a oração, às vezes, exige o quê? Às vezes não, muitas vezes ela exige sacrifício. É sacrifício do teu tempo, é sacrifício do seu lazer em vários momentos, e às vezes é sacrifício através de mais mortificações, jejum, uma abstinência. Quer dizer, esse sacerdócio te leva a estar como um intercessor. Por isso é que a igreja valoriza esses pontos todos. Eu fui para Aparecida, agradecer a Deus por uma graça alcançada na minha casa. Peregrinação é bom? Nossa, você fica mal alojado, lugar difícil, você fica andando, é uma multidão, é uma confusão. Mas é isso? É isso que é o sacerdócio. Você faz coisas para estar em intercessão. Não é mesmo? Então eu queria colocar isso para a gente centralizar. Que a oração ela não é um ato desvinculado disso. Inclusive, quem tiver o livrinho em casa, pegue a introdução que eu escrevo sobre o cerco de Jericó. Para exatamente tirar da cabeça, muita gente vê o cerco de Jericó como uma fórmula mágica. Nesse tem. Lá na hora que tiver, é o 11, é o item 11. O item 11 fala do cerco de Jericó, que vai contar a história do cerco de Jericó, como é que ele começou, como é que é. E ele vai, no final da introdução, que quase ninguém lê, ele vai dizer. E eu posso falar porque acho que foi o primeiro cerco de Jericó escrito que trouxe do Brasil, foi eu. Que montamos, eu e a Reinalda Reis. E dizia o seguinte, o que a gente vê? Ele é uma estratégia. Se você não vê ele como uma estratégia, mas como um ritual, não é cristão. Tem muita gente que põe oração lá na porta da igreja e que eu olho e falo, isso não é cristão. Tem muita gente que manda corrente pelo WhatsApp que não é cristão. Ora, qualquer coisa que... E pior, algumas são diabólicas. Quando diz assim, se você interromper, tarará, você está me amaldiçoando?
Se está me amaldiçoando é do diabo, não pode ser de Deus. Pode falar de Jesus Cristo, pode falar do que quiser, pode pedir, é do diabo, está me amaldiçoando, está dizendo que se eu fizer alguma coisa, em vez de dizer que eu serei abençoado, eu ainda tenho que entrar no projeto da pessoa, e se eu não entrar, eu vou ser amaldiçoado? Vocês acham que isso é de Deus? Você acha que Jesus está falando, legal, é isso mesmo, sigam nessa linha? Claro que não. E é por isso que as orações, elas são discernidas. Que oração eu preciso fazer, não é? Às vezes eu fico olhando, a pessoa reza um negócio, eu falo assim, será que ela quer aquilo mesmo? Me lembro um dia, estava numa reunião, uma reunião do Conselho Nacional em Aparecida, era uma reunião só de liderança, e a pessoa disse assim, olha, Jesus está falando que é para a gente sofrer o que ele sofreu, que a gente precisa fazer e experimentar o sofrimento dele, e ter o sofrimento dele, e não sei o quê, e foi falando. Quando a pessoa terminou, o Padre Eduardo estava do meu lado, o Padre Eduardo levantou e falou assim, vamos fazer aquele voz americana dele, vamos fazer o discernimento. Falou, se Jesus sofreu, você quer sofrer mesmo que Jesus sofreu? Você tem certeza que você está preparado para receber o sofrimento de Jesus em você? Ué, Santa Rita recebeu, mas são pessoas que, quando pediram, a maioria das pessoas que pedem essas coisas não tem ideia do que estão pedindo. Por isso é que às vezes eu fico assim, triste, quando uma pessoa, por amor, tem lá um parente morrendo, estava com uma pessoa me contando, o pai com câncer, já no estado avançado, ela, Senhor, dá o câncer para mim, para libertar meu pai. Está louca? Primeiro porque Jesus vai trocar, Jesus quer te dar um câncer, Jesus quer te dar uma doença mortal, então não é Jesus, quem que faz isso? Quem é que quer te dar algo mal para fazer você sofrer? É Jesus ou o diabo? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É um tipo de enjaulamento, é esse, que as pessoas fazem na bobeira. Eu quero morrer com o fulano, eu quero sofrer o que o fulano está sofrendo. Principalmente com crianças, sim, que os pais têm muito. Eu quero, que eu passe esse sofrimento, que eu passe essa dificuldade. Aí você se pôs dentro da jaula junto com a pessoa. É importante entender isso, gente. O diabo vai usar o quê? A tua palavra. Além de não curar a criança, porque Jesus é quem cura, ele ainda pode te dar a doença junto. Pode até disfarçar a doença do teu filho por alguns anos e depois morrer os dois. Porque você fez um pacto com um Deus que é um Deus maligno, que não é o nosso Deus. Nosso Deus não quer isso, você não precisa fazer isso. Pede a cura, pede a bênção, você não precisa pedir o sofrimento. Você só deve pedir o sofrimento em casos muito específicos, nesses casos que a gente lê na literatura dos grandes santos, que Deus os leva por alguma razão a fazer um desses tipo de pedido. E normalmente aí ainda precisa de muito discernimento para poder saber se realmente veio de Deus, porque quem causa dor não é Deus. Deus não tem nenhum interesse em lhe causar dor, nem a você, nem a mim, e nem trocar a dor de alguém para você receber. Deus não age assim, ele é amor. Ele não quer que ninguém sofra, nem aquele que está sofrendo, ele quer que sofra. Ele só não vai intervir o tempo todo na humanidade, mas ele não quer o sofrimento, gente. Consegue entender o que eu estou falando? Por isso é que eu acho que é importante que a gente possa fazer esse crescimento na oração.